Mas, antes, mais uma declaração do Flávio Bolsonaro, feita agora pela manhã, ao sair lá da sede da Polícia Federal, onde foi visitar o pai. Ele disse que a defesa de Bolsonaro vai tentar a prisão domiciliar mais uma vez. Vamos assistir. Comuniquei a ele que a defesa dele vai protocolar hoje o pedido de domiciliar humanitária, com todo o embasamento técnico, e que eu acho que tem tudo para, se houver um mínimo de consenso de humanidade, o presidente Bolsonaro ser transferido de volta para sua casa, que eu espero, e rogo a Deus aí que aconteça. Expliquei para ele um pouquinho, atualizei do que está acontecendo aqui fora. Já é hora, Josias, de uma prisão domiciliar humanitária. Daqui a pouquinho a gente vai ter Walter Mairovich para analisar isso para a gente do ponto de vista jurídico, do ponto de vista aí político, pelo que você tem acompanhado. Eles falam muito sobre o estado de saúde de Bolsonaro, de como ele está debilitado, inclusive, desde a facada que ele tomou em 2018, e isso ainda tem consequências na saúde dele. Você acha que é o caso realmente de uma prisão domiciliar? Não me parece demonstrado ainda, Fabiola. Pode até vir a ser, se isso ficar demonstrado, mas, por hora, o Bolsonaro se mostra bem assistido nas dependências da Polícia Federal. E o ministro Alexandre de Moraes, quando determinou a transferência do Bolsonaro da sua prisão domiciliar para essa carceragem da Polícia Federal, ele foi muito criterioso, o ministro. Primeiro, deixou claro no despacho que os médicos do Bolsonaro, a exemplo dos advogados, teriam acesso livre nas dependências da Polícia Federal. Portanto, poderiam atender o Bolsonaro a qualquer hora, né? Também deixou explícito no despacho o ministro Alexandre de Moraes que a Polícia Federal deveria assegurar um plantão, 24 horas, plantão médico, para atender ao Bolsonaro. Então, ele está mais bem assistido na Polícia Federal do que estava na sua residência. Preciso recordar, Fabiola, nunca é excessivo recordar, que no dia que o Bolsonaro meteu o ferro quente na sua expressão de solda na tornozeleira, o que provocou a sua transferência para a Polícia Federal, naquele dia ele alega que teve um surto. Os advogados dele argumentam que ele tomou 2 medicamentos que teriam efeitos conflitantes e aquilo provocou nele um surto psicótico. E não tinha ninguém ali para socorrê-lo. A Michele estava no Ceará, havia um irmão lá na casa, mas estava dormindo, um segurança também dormia. Então não está demonstrado, Fabiola. Agora, o ministro Alexandre de Moraes já sinalizou, no caso do general Augusto Heleno, que vai ser rigoroso na apreciação desses laudos médicos. Também o general Heleno reivindica, por meio dos seus advogados, a prisão domiciliar. Ele que está preso numa dependência militar, aqui no Comando Militar de Brasília. E ele alegou que foi diagnosticado entre o final de 2024 e o início de 2025, ele teria sido diagnosticado com a doença de Alzheimer, né? E o ministro Alexandre de Moraes, de posse ali de mais de 80 páginas de laudos e avaliações médicas, ele não se deu por achado, não se deu por satisfeito e determinou à Polícia Federal que realizasse uma perícia independente, que dê ao judiciário uma segurança em relação ao estado de saúde do general Heleno. Muito provavelmente, Fabiola, ele fará o mesmo em relação ao Bolsonaro. Estando o Bolsonaro assistido, assegurado, ele já alegou-se aí, numa dessas visitas, o Carlos Bolsonaro disse que ele teve lá um surto de soluço. O fato é que foi atendido prontamente pelo médico que lá estava de plantão. Então, ele não está ao Deus dará, ao contrário, está com toda a assistência médica. Então, o ministro Alexandre de Moraes, diante desse contexto, tem um conforto de analisar com muito cuidado, com vagar, com calma, todos esses laudos médicos, encomendar laudos independentes, como fez com o general Heleno. Então, eu diria que não está hoje, Fabiola, demonstrado que o estado de saúde do Bolsonaro indica a imperiosidade da transferência dele para casa. Se ele estivesse
na penitenciária da Papuda, como receavam os seus familiares e ele próprio, a discussão seria outra. Ele está nas dependências da Polícia Federal, numa acomodação individual, recém-reformada, está lá com televisão, ar-condicionado, frigobar. Não me parece que seja urgente esse envio do Bolsonaro para casa, não. É preciso analisar isso com muito cuidado para não dar a quem não merece esse tratamento humanitário. Não está sendo desumano o tratamento que o Bolsonaro recebe na Polícia Federal. Ao contrário, tem muito mais dignidade do que ele desejava para os presos no Brasil quando fazia declarações afrontosas sobre direitos humanos na presidência da República. Sakamoto, Bolsonaro merece, precisa, necessita de um atendimento humanitário, uma prisão domiciliar neste momento? Não. Não. Agora não. Nos pedidos médicos que forem nos pedidos judiciais que forem encaminhados pelos médicos, né, pelos advogados do Bolsonaro, com os relatórios médicos, né, é claro que tinha os laudos dos médicos contratados pela defesa. Os exames foram escrutinados, né, por médicos, a pedido dos colegas da imprensa, e o pessoal falou, olha, a pessoa que está aqui por esses exames, que estavam lá na defesa, né, foram apresentados ao Supremo Tribunal Federal, tem condições de cumprir a sua pena lá na cela. Se acontecer alguma mudança nesse quadro de saúde, reavalie-se, mas há total condição para isso, né? Então, a gente poderia aproveitar o seguinte, já que tem essa onda, já que tem tanto esse amor, assim, por uma garantia humanitária que eu acho que é fundamental, ninguém pode me acusar de não defender aqui há muitos anos a dignidade, né, de quem está custodiado pelo Estado. Então, já que tem tanta gente lutando assim pela garantia da qualidade de vida de quem está preso, bora pressionar o judiciário brasileiro para fazer um levantamento nacional de quem está em situação precária, preso, condenado, cumprindo pena, e quem poderia ir para a prisão domiciliar. Aí faz uma lista, né? E aí coloca por condição. E aí o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, tribunais estaduais vão liberando para casa as pessoas que estão em situação crítica, né, antes. E aí as pessoas que estão em outra situação vão se reavaliando. E se o Jair Bolsonaro entrar numa situação que nem existe uma multidão de gente à frente dele que está realmente em risco de morte, né? Aí é claro que a gente tem que fazer algo, não pode deixar uma pessoa em situação grave chegar nesse ponto. Mas tem um monte de gente em situação grave, real, né, que está precisando. O Bolsonaro, segundo essas análises, a situação ela é crônica, mas ela não é grave e real. Por exemplo, o general Heleno está lá, se tudo indicar que ele realmente não está apenas com a doença de Alzheimer, mas ele já está sofrendo demência de Alzheimer, que é uma evolução da doença, que ele seja imediatamente mandado para casa, porque cadeia não é local de tortura. Aí, em algum momento, o homem vai esquecer, porque ele está lá, sabe? Isso aí é tortura. Não dá para fazer isso, né? E a gente não está na ditadura militar quando o pessoal apoiava a tortura cometida pelo Estado. Né? A gente vive numa democracia, não graças a esse pessoal. Mas que ele vá para casa. Né? Então, esse é o ponto. Quando as pessoas estiverem numa condição que realmente precisam ir para casa, que eles vão para casa. Só que Bolsonaro, ao que tudo indica, por enquanto não é essa a situação. Antes dele, tem milhares de pessoas que estão mofando nas cadeias e que precisariam de ter os seus casos analisados urgentemente. O Brasil não pode ter bandido de estimação, né, que se garanta a dignidade dessas pessoas de acordo com a gravidade da situação delas.